O gesto de uma única mão representa uma faceta do amplo conceito de sinais manuais na série Naruto, que configura com uma das narrativas básicas mais significativas. Na trama, os personagens frequentemente combinam movimentos específicos das mãos para formar selos e realizar jutsu de forma singular. Contudo, é interessante notar que esses gestos são extraordinariamente raros na série e, aparentemente, foram negligenciados ao longo do tempo. Surpreendentemente, encontramos apenas 3 exemplos de personagens utilizando sinais manuais com uma mão em toda a história. O primeiro caso notável é Haku, que executa essa técnica enquanto enfrenta Sasuke lá na ponte, causando um impacto significativo. O outro exemplo é observado em Boruto. Embora seja importante salientar que a história de Boruto não é considerada canônica, curiosamente, os sinais de uma mão são introduzidos logo no primeiro arco da série, mas só voltam a ser usados no último arco, quando Minato perde um dos braços. O mesmo padrão se aplica a Sasuke em Boruto, onde a ausência de um braço o leva a empregar esses gestos. Vamos ressaltar o seguinte, que os sinais de uma mão não são apenas uma escolha estilística, mas também estratégica. Personagens que têm ambos os braços que optam por utilizar esses sinais podem obter vantagem significativa durante as lutas. Essa singularidade é destacada quando Haku utiliza essa técnica pela primeira vez, deixando Kakashi e o time 7 perplexo com a demonstração de poder e habilidade. Kakashi, inclusive, expressa surpresa ao afirmar que nunca viu algo semelhante antes. Diante dessas declarações e reações dos personagens, fica claro que os sinais de uma mão são extremamente raros, indicando que pode ser incrivelmente difíceis de dominar ou até mesmo desenvolver. Além disso, essa técnica singular oferece uma vantagem notável, permitindo que o usuário mantenha uma mão livre para lutar e a outra realizar durante a batalha, enquanto ainda realiza jutsu de forma eficaz. Os sinais de mão são precisamente o que Haku demonstra na luta contra Sasuke, quando ambos colidem suas armas arremessáveis. Em meio ao impasse, o Haku habilmente utiliza uma de suas mãos para executar um jutsu do estilo olho e atacar Sasuke, demonstrando um uso perfeito de sinal com uma mão. Posteriormente, em outra situação crítica, Naruto tenta um ataque contra Haku, que inicialmente parece resignado à morte. Contudo, ao perceber que Zabuza está prestes a sucumbir ao Haikiri de Kakashi, Haku muda de ideia, agarrando o braço de Naruto que segurava a kunai prestes a atingi-lo. Com maestria, Haku utiliza os sinais com uma mão para atravessar o campo de batalha e direcionar a Haikiri de Naruto para Zabuza. Essa estratégia revela a utilidade dos sinais com uma mão, especialmente quando se tem apenas uma mão disponível. Além disso, a habilidade de ocultar os sinais com a mão oferece uma vantagem significativa, tornando mais difícil o adversário identificar o jutsu que está sendo executado. Essa tática torna-se especialmente valiosa em combates contra ninjas experientes, que podem rapidamente reconhecer determinados selos manuais associados a transformações específicas da natureza. A capacidade de tecer os sinais nas costas, mantendo-os ocultos do oponente, impede que o adversário antecipe as técnicas que serão empregadas. Essa tática estratégica torna-se crucial quando se enfrentam um inimigo com habilidades como o Sharingan, capaz de decifrar e reagir rapidamente aos selos manuais tradicionais. Minato é outro personagem que, embora tenha utilizado sinais com uma mão em uma única ocasião, preferiu, em sua maioria, os sinais manuais convencionais. A escolha de quando empregar sinais com a mão permanece uma decisão intrigante, destacando sua eficácia em determinadas situações específicas. Essa é uma questão intrigante. Minato, antes de utilizar sinais com a mão, preferia os sinais manuais convencionais. A pergunta que surge é: por que adotar sinais com uma mão se os sinais normais já são eficazes? A
A resposta parece residir na vantagem significativa que os sinais com a mão oferecem. Quando Minato executa a técnica de Raiji, voador, da barreira para teleportar as 9 caudas, ele opta pelos selos manuais convencionais. Da mesma forma, ao empregar o selo da morte ceifador, ele utiliza os sinais manuais normal. É verdade que muitos de seus jutsu, como o Deus Voador do Trovão e o Rasengan, não requerem sinais manuais. No entanto, Minato demonstrou habilidades excepcionais ao realizar jutsu com sinais de mão, mesmo que tenha escolhido, em grande parte, utilizar os sinais convencionais. A mudança de preferência pode ser atribuída à eficácia única dos sinais com a mão, que proporcionam uma vantagem estratégica. Não se trata de uma aprendizagem súbita após a morte de Minato, pois ele não teria tido tempo para adquirir novas habilidades nesse curto intervalo temporal entre sua morte e o momento do Endo Tensei. Nagato confirma essa percepção do tempo ao observar Naruto em sua forma de KCM, indicando que, para ele, o tempo parece ter passado rapidamente. Embora apenas alguns segundos tenham se passado, Minato, por sua vez, não teve acesso ao 9 caudas durante sua vida para usar o KCM. Mas sua habilidade de dominar rapidamente essa forma após ser revivido sugere um talento extraordinário. Da mesma forma, aprender sinais com a mão após perder o braço pode ter sido uma adaptação necessária para continuar a transportar os 9 caudas para Naruto. Se fosse tão fácil para ele aprender sinais com a mão, por que não o fez durante sua vida, quando poderia ter sido útil em pelo menos uma ocasião? Essa é uma questão que permanece sem resposta. A perda de um braço. Sasuke, ao longo de sua carreira como shinobi, pode ter simplesmente percebido a necessidade de adaptar sua prática de sinais manuais após a perda do braço. Mesmo que muitas de suas responsabilidades não exijam sinais manuais, o conhecimento deles pode ser muito valioso em diversas situações. A questão intrigante, no entanto, é por que outros personagens não tentam aprender sinais com uma mão após a demonstração de Haku. Certamente, essa deve ser uma técnica desafiadora, exigindo controle de chakra excepcional e habilidades além do alcance da maioria dos shinobis. Pode ser uma daquelas habilidades que apenas alguns indivíduos extraordinários conseguem dominar. Mas e o Haku e o Minato? O Minato eu sei que ele é extraordinário, mas e Haku? É extraordinário? O universo de Naruto está repleto de ninjas incrivelmente talentosos, como o Itachi, o Kakashi, o Orochimaru e o Tobirama. A ausência deles na adoção de sinais com uma mão levanta questão sobre a viabilidade e acessibilidade dessa técnica. Talvez até mesmo para esses personagens notáveis. A ideia de aprender sinais com a mão não tenha ocorrido anteriormente. Pode-se especular que a invenção de Haku tenha sido um evento único, impulsionada por sua notável habilidade natural e talento. Ele pode ter decidido experimentar tecer sinais com uma mão e, surpreendentemente, funcionou. No entanto, isso parece estranho, considerando que, logicamente, os ninjas no mundo de Naruto que incorporaram sinais manuais em sua vida diária poderiam ter pensado em maneiras de aprimorar essa técnica e otimizar sua eficácia. A conclusão de que tecer com uma mão poderia ser vantajoso parecia lógico, tornando a ausência de outros personagens que adotam essa prática um mistério muito intrigante, se fossem incluídos nos treinamentos ou, pelo menos, para que outros ninjas tivessem conhecimento dessa técnica. Se considerarmos que Haku é realmente o pioneiro do domínio dos sinais com uma mão, é desconcertante que alguém tão experiente quanto Kakashi nunca tenha encontrado antes de testemunhar Haku utilizá-lo. Kakashi, conhecido por suas inúmeras missões, pela habilidade de copiar uma variedade impressionante de jutsu, seria esperado que tivesse encontrado essa técnica anteriormente. No entanto, se aceitarmos a hipótese de que Haku é verdadeiramente o primeiro a dominar essa técnica, podemos especular que os sinais manuais convencionais são tão profundamente enraizados na psique dos ninjas que a ideia de sinais com a mão
é como revelar a alguém a possibilidade de ver 4 dimensões espaciais. Assumindo essa perspectiva, o Haku teria mostrado aos membros da equipe 7 algo tão extraordinário e fora do comum que sua compreensão e aceitação imediata seriam desafiadora. Outra ponderação interessante é porque outros ninjas, particularmente aqueles que perderam o braço, não tentaram dominar essa técnica. É intrigante que Minato e Sasuke não tenham explorado a possibilidade de aprender sinais com a mão, especialmente dado o talento excepcional de ambos. O Sasuke eventualmente adquire essa habilidade, mas por que não antes, considerando sua notável destreza ninja? Se nós restringirmos a premissa de que apenas Kakashi, a Sakura e o Naruto eles viram os sinais de mãos em ação, surge a questão de que por que eles não compartilharam essa descoberta com outros ninjas. E claro, reportar à terceira Hokage, a ausência de tal relato pode indicar que, mesmo para eles, a novidade dos sinais com a mão era tão extraordinário que não pensaram em divulgar ou explorar essa técnica junto à liderança da vila. Esses enigmas, envolvendo a exclusividade do conhecimento sobre os sinais com a mão, continuam a intrigar no universo complexo do Naruto.